Pessoal, me enviaram um vídeo de uma reunião entre alguns pastores, Josué Gonçalves, Estevão Fernandes, e nessa reunião eles tratavam do seguinte assunto: gays dentro da igreja. E eles enfatizavam, não é um gay já adulto que vem para a igreja, se converteu, não. Eles falam de filhos de famílias da igreja, ou seja, jovens que cresceram na igreja e agora afirmam que são gays. O pastor Estevão Fernandes relatou o seguinte: uma menina disse ter aprendido a ser gay na igreja. E o pastor disse que nem sabia o que fazer. E esse sentimento de impotência, de não saber o que fazer, não é apenas do pastor, é o de muita gente. O que fazer diante desse cenário que nós estamos enfrentando hoje? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. O pastor, então, ele explica no vídeo que ele não está se referindo aos novos convertidos, ou seja, aqueles que chegaram à igreja com essa prática, mas sim aos jovens que, dentro da igreja, da própria comunidade, eles alegam ser gays. Eu tenho um grupo de dança chamado Corpo e Luz, de coreografia feminina, e o senhor passou a frequentar a igreja, porque a filha amou a igreja durante a pandemia no culto online dos adolescentes, toda sexta-feira à noite. E o pai, empresário na cidade, ficou feliz e foi trazendo a filha para os ensaios. Quando os cultos voltaram presenciais, o pai trazia a filha, ficava esperando até o culto acabar. O pai começou a notar a filha diferente no comportamento. Resumindo, o pai teve acesso ao celular da menina e da minha igreja, toda sexta-feira, isso há pouco tempo atrás, elas tinham um grupo de umas 4 meninas no banheiro, encontros lésbicos, homoafetivos. E ela disse ao pai: olha que coisa perigosa, eu não era assim. Eu aprendi na igreja. Como ele disse, são filhos de famílias da igreja que de repente se declaram homossexuais. Gente, por que está acontecendo isso? A primeira coisa é identificar a causa. Por que jovens cristãos criados na igreja têm se desviado das mais variadas maneiras, inclusive optando pelo homossexualismo? Ora, uma vez eu estava numa reunião de pastores, e assim, vários pastores, sabe? E de repente um pastor começou a falar sobre o seu filho adolescente que estava, assim, meio perdido. E a moda da época era perdido por meninas, né? Um garoto saindo com meninas. E bebida. Mas, assim, como aquele pastor, ele contou o que ele estava passando, outros pastores, eles começaram a criar coragem e fizeram o mesmo. No final, na época eu nem tinha filho ainda, no final eu notei que todos os pastores ali estavam relatando, sem exceção, problemas com seus filhos adolescentes. E assim, eu conheci aqueles pastores e eu acredito que eles eram homens sinceros em sua fé e mesmo assim estavam enfrentando esse sofrimento com seus filhos adolescentes. Eu digo isso pois, logo de cara, diante desse cenário de filhos desviados, muitos logo vão dar aquele veredito, né? Ah, esses pais aí não eram crentes, coisa nenhuma. Eles deviam ser crente de igreja, mas hipócritas em casa. Por isso seus filhos se desviaram. Eu reconheço que em alguns casos isso é um veredito correto, é um diagnóstico correto. Mas eu não acho que era o caso desses pastores e nem de muitas outras pessoas que eu tenho aconselhado. Sabe, eu já lidei assim com muita gente que o pai era crente, piedoso, honesto, e mesmo assim os filhos se desviaram completamente. Então, a pergunta é: qual a causa disso? Eu já tenho falado há muito tempo aqui. Isso tem muito a ver com a escola. Você é cristão, envia o seu filho, pense nisso, você envia o seu filho a uma escola romana em que ele ficará de segunda a sexta, longas horas por dia, por 15 anos mais ou menos, com professores romanos e amigos romanos que vão ridicularizar a fé dele e, na melhor das hipóteses, ignorar a fé dele. O que é tão ruim quanto? Mas aí, quando o seu filho chega aos 15 anos, é sério que você está surpreso pelo fato de que ele é romano? De que ele está agindo como romano? E tudo isso tem método. Não foi por acaso, foi planejado. No livro Maquiavel Pedagogo, o autor, Pascoal Bernardin, mostra que o plano dos progressistas da esquerda era fazer uma verdadeira reengenharia social por meio da escola. O livro não é profético não, porque tudo isso que ele narra no livro já aconteceu, porque a esquerda conseguiu o que queria: mudar o mundo através da escola. E aqui vale citar outro livro, que só pelo título já diz muito: Quem controla a escola governa o mundo. Sim, a esquerda entendeu isso e por isso dominou a escola. Pascoal Bernardin, o autor de Maquiavel Pedagogo, passa boa parte do livro apenas fazendo citações de grandes organizações mundiais que controlam a educação. Ou seja, não tem nada de teoria da conspiração aqui não.
Essas grandes organizações falavam abertamente sobre o seu projeto de moldar o caráter dos filhos, de tornar as crianças diferentes de seus pais, de livrar as crianças do ensino cristão conservador que essas crianças recebiam em casa. A esquerda falava abertamente em mudar o comportamento do seu filho por meio da escola. E eu vou citar aqui um trechinho, sabe, do que Pascoal Bernardin cita no seu livro. Na realidade, ele está fazendo apenas uma citação dessas grandes organizações. Eu peço que você sente-se agora aí, se você está de pé. Segura, para não cair. Veja o que uma dessas grandes organizações, eles viam como seu propósito na escola. Na origem dessa reflexão pedagógica, de certo, encontrar-se-á a clássica oposição entre instrução e educação, entre escola e família. Será preciso deixar à esfera privada da família o encargo e a responsabilidade de educar, ou seja, educar aqui, transmitir valores morais, apoiando-se para tal numa ética cristã, por exemplo? Agir de outro modo não seria romper com a neutralidade da escola, com sua função essencial de transmissão de conhecimentos objetivos como gramática, matemática? Contudo, a escola não pode limitar-se a ensinar, ou seja, não pode apenas ficar preocupada em ensinar gramática, matemática. Não, não, não. De maneira implícita ou explícita, ela é portadora de valores e os transmite. Ela educa, portanto. Veja, eu vou traduzir para você o que eles estão dizendo aqui. O que eles estão dizendo é o seguinte: a escola deveria transmitir valores morais e uma visão de mundo ou apenas ensinar matemática e gramática? A resposta que damos, dizem eles, é apenas uma. Sim, temos valores que precisam ser transmitidos e não podemos deixar isso nas mãos das famílias. Você já deve ter ouvido, né, o mantra: a escola não existe apenas para transmitir conteúdo, mas para formar cidadãos. Tudo bem, mas que cidadão? O cidadão esquerdista, que acredita no poder redentor do Estado, repudia a religião e abraça a perversão sexual. No livro Maquiavel Pedagogo, o autor mostra que a esquerda estava ancorada em estudos sobre como manipular o comportamento das pessoas, como se a gente fosse, sabe, um animal a ser adestrado. Um estudo de manipulação era o seguinte, olha, faziam-se vários riscos lado a lado numa lousa, assim, ó, nessa posição vertical, e eles então, assim, um desses riscos era visivelmente menor que os outros, e pedia-se que as pessoas reconhecessem qual deles era o risco menor. Entretanto, a sala estava repleta de atores que erravam de propósito. Sabe o que acontecia? Ao ver todos os atores, que o povo não sabia que eram atores, né, errando, a maioria das pessoas tendiam a errar também. O risco era visivelmente menor que os outros, mas já que todo mundo estava errando, eles acabavam apontando o risco incorretamente também. Gente, vocês não lembram não da escola? Eu lembro. Eu estudei, gente, eu fui para a escola. Eu lembro a pressão que era, né? Na minha época, a pressão era para ficar, né? Você tinha que ficar. E assim, eu casei virgem, mas porque eu era um covarde, não porque eu era santo, eu me converti apenas aos 17 anos, mais ou menos. É porque eu era um medroso. E aí, às vezes, uma mocinha queria sair comigo. Eu lembro, eu não gostava da moça, mas eu saí. Fiquei com a moça, por quê? Porque eu tinha medo de que, naquela época, o medo era ser taxado como gay. Eu nem gostava da menina, gente. Mas a pressão, né, era tamanha. Ah, você é um gayzinho? Mas assim, e há uma diferença, né, da minha escola daquela época para hoje. Eu nunca ouvi, na minha época, nenhuma aula em que os professores, os próprios professores, nos incentivavam à perversão sexual. Não tive aula de ideologia de gênero. Não, agora, hoje, eu recebo centenas mesmo, não é uma figura de linguagem não, centenas de relatos dos mais absurdos sobre o que se ensina na escola atual. Apostila com bumbum, professores incentivando a namorar, sabe, menino com menino, menina com menina, professor cantando funk com aquelas letras das mais pervertidas. Então assim, tá muito pior. Por tudo isso, hoje, assim, há uma pressão para ser gay, para ser bissexual. Gente, adultos tendem a seguir a maioria. São poucos os homens que possuem um caráter tão elevado, tão nobre, com tanto conhecimento, que conseguem não seguir a boiada. A maioria, gente, até os adultos, tendem a seguir a boiada. Agora, você acha que um menino de 7 anos, 10 anos, que está em formação ainda, já tem esse nível de força moral, de conhecimento absurdo para resistir à maioria, ao grupinho que eles querem tanto fazer parte? Não seja tão ingênuo. Pouquíssimos fazem isso. E mesmo assim, não sem sequelas. Ora, isso tudo aconteceu porque os pais
foram convencidos de que há ensino neutro na escola. Não há. Você não lembra do que a Escritura declara? O temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Ora, se não há temor, não há saber de fato. Mas, outra passagem bíblica, quem não é por mim é contra mim. Não existe esse negócio de neutro. Ah, eu estou em cima do muro, não sou nem contra nem a favor de Deus. Você é contra. Quem não é a favor, disse Jesus, é contra mim. A escola diz que é neutra, mas não é. A Bíblia declara que neutralidade é rebeldia contra Deus. Agora você acredita que a escola não é neutra, né? Basta olhar para o seu lado. E por isso, eu tenho um curso sobre homeschooling. E por sinal, dia 12 de agosto, às 21 horas, eu vou fazer uma live sobre como o homeschooling pode te tirar da pobreza, para tentar mostrar para você que homeschooling é para qualquer um, principalmente para os pobres. Uma outra grande causa para toda essa perversão são as telas. As telas hoje são as babás modernas. Pais distantes entregam seus filhos às telas. Gente, tem pastor, sabe, que dá celular para menino de 7 anos, 8 anos, e a criança fica com o celular. Crentes piedosos fazendo isso. E o que a gente vê hoje? Disney, Marvel, coisas que, assim, perversão sexual para tudo que é lado nesses desenhos, tudo fazendo apologia ao homossexualismo. E a criança então vai se habituando a essas coisas desde cedo. Não é de se espantar que quando ela atinge 15, 16 anos, ela acha que isso é normal e até se assuma como gay, alguma coisa nesse sentido. Terceira causa de tudo isso que a gente está vendo, a igreja virou entretenimento. As igrejas fazem teatro, grupo de jovens, colocam um pastor que a única coisa que ele tem na cabeça é gel. E os jovens ficam animados com essa colônia de férias que se chama a igreja atual. Os pais olham os filhos e pensam, nossa, tá vendo como que os meus filhos, adolescentes, eles estão tão firmes. Nossa, naquela outra igreja lá mais tradicional, ele não gostou. Mas aqui, que coisa, ele tá tão, nossa, que paixão. Não, eles não estão firmes em Cristo. Estão ligados ao entretenimento provido por essas igrejas, que parecem mais o Circo du Soleil. Mas não adianta. Grupos legais, teatro, música agitada não são o suficiente para frear paixões absurdas que permeiam o coração maligno e humano de todos nós. Sim, os pastores substituíram o evangelho por entretenimento. Por isso, por conta do entretenimento, tudo isso, o resultado que a gente está colhendo, tá aí, ó. Tudo isso que nós estamos vendo. Jovens desviados, jovens que não querem saber de Deus. Quarta causa, as mulheres abandonaram e terceirizaram seus filhos. No livro A Mística Feminina, Beth Friedan disse que todos os problemas femininos se davam porque as mulheres estavam em casa. E, inclusive, ela disse que filhos gays era resultado das mães caseiras. As mulheres saíram de casa, os filhos estão largados em alguma creche com a vovó, com a titia, e as coisas não estão indo bem. Portanto, o que a gente deve fazer? Primeiro, siga o conselho de Lutero. Não envie seus filhos a escolas em que as escrituras não reinam. Um dos motivos principais que me levaram a tirar o meu filho da escola foi a questão da perversão sexual. Eu tenho um curso sobre homeschooling, acabei de falar, e nele eu falo sobre isso. Olha, é possível que você eduque seu filho em casa. É possível. Adquira o meu curso e você vai experimentar o que todos os meus alunos têm experimentado. Depois de assistir às aulas, eles dizem, isso é educação? Isso eu posso fazer. Uma aula do meu curso eu falo sobre, uma aula inteira, educação não custa nada. Então, adquira o curso e salve seu filho da doutrinação esquerdista. Procure aprender sobre educação cristã. Eu tenho também o curso sobre criação de filhos. Enfim, mesmo pais sinceros, piedosos, podem estar agindo incorretamente sem saber. E é isso que pais, mesmo pais piedosos, têm relatado ao fazer o meu curso de criação de filhos. Então, capacite-se. Segundo, reavalie, minha irmã, voltar para o lar. De que adianta ganhar o mundo e perder o seu filho? Assista ao meu vídeo, Guerra contra a Maternidade. Terceiro, frequente uma igreja bíblica. Não mais perto de sua casa. Não é necessário nem mesmo ter grupo de jovens, tá vendo? Nem tinha grupo de jovens antigamente. Tem grupo de jovens para tudo que é lado hoje. E como que nós estamos? Não procure uma igreja que esteja provendo entretenimento aos seus filhos. Não uma que esteja próxima à sua casa, mas uma que esteja próxima do evangelho. A igreja atual está cheia de luzes, parecendo uma boate para atrair os jovens. E nunca os jovens estiveram em tamanhas trevas. Música agitada, teatro, um pastor vestido de Batman, Chapolin, acampamentos. Nunca houve tanta programação para os jovens. E nunca eles estiveram tão perdidos. Porque no final, o que prende mesmo alguém na igreja não é um grupo de jovens movimentado, é pregação bíblica. Seu filho não precisa de um pastor tolo, tão tolo quanto o seu filho. Ele não precisa de um cara que diz assim, e aí, velho? Seu filho precisa de um homem que abra a boca e fale da parte de Deus para ele. Quarto, arrependa-se de seus pecados. Não pode dizer isso, né?
pois aí eu estaria te acusando, né? Ah, essa é a mentalidade moderna. Essa é a pregação moderna, não é só do amor, só do consolo, que não expõe os nossos pecados. Olha, vamos lembrar aqui a fala do pastor? A maioria das igrejas estão com esses problemas. E a maioria das igrejas pregam esse evangelho só do amor. Parece que não tem funcionado, né? Sim, arrependa-se, como disse o profeta Malaquias. E aí então, Deus virá e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.